Agora nós vamos fazer um exercício para descobrir as submodalidades que passam dentro da cabeça de alguma pessoa. O que tem dentro da mente dela que tem a ver com a submodalidade, o que nós conseguimos extrair de dentro da mente dessa pessoa. Então, nós vamos fazer no formato de um exercício onde você vai fazer perguntas para outra pessoa. E através dessas perguntas, nós vamos descobrindo as submodalidades. Vamos lá? Então, sempre que a gente for começar, primeiro escolher o estado. Qual o estado? O que eu quero trazer dessa pessoa? Então, você começa falando com ela, sinta-se na situação que você deseja elucidar. O que você gostaria de explorar? Onde que é uma situação difícil que é importante aprofundar mais e saber os porquês daquela situação e qual que é a sua visualização daquela situação. Então, primeiro, trazer essa pessoa para esse estado mental. Segundo, estabelecer conexão. Nós temos que estar conectados com essa outra pessoa. Às vezes essa conexão vem de alguma coisa prévia que nós fizemos alguns minutos antes. Pode ser tomar um café, uma conversa bem tranquila, olhar nos olhos da pessoa, perceber, se conectar emocionalmente, ter ligação semelhante ou um compasso semelhante para que essa conexão comece a existir. Nós vamos então utilizar sempre uma linguagem apropriada. Se nós tivermos uma linguagem muito diferente do nosso cliente, da pessoa que nós queremos ajudar, ele vai prestar muito mais atenção na nossa linguagem do que na situação em si que nós queremos montar. Então, a linguagem ela tem que ser adequada para aquela pessoa que vai passar por esse exercício, que vai passar por esse aprofundamento dessa visão dentro dela, tá certo? Então, primeiro, nós vamos começar pressupondo que existe uma submodalidade. Né? Nós não falamos essa palavra para a pessoa, mas o que nós dizemos? Primeiro, o que você vê? Qual é a imagem que você vê? Já puxando a submodalidade visual. Como que você enxerga essa situação? Você vê um lugar muito claro, um lugar muito escuro? As pessoas que estão nesse envolvidas, elas estão de um tamanho grande, maior, ou elas estão pequenas. Essa cena parece que ela está muito próxima de mim, ou ela parece que ela está muito longe, longe de mim. O que eu vejo? Eu vejo em primeira pessoa ou eu vejo em terceira pessoa? Como que eu estou observando? Qual que é o meu ponto de vista dentro dessa situação? E nós começamos a tirar essas impressões dessa pessoa e vamos colhendo essas informações. Quais são as cores, os tamanhos, os formatos, é um quadro ou não é? Você não precisa falar de nenhum desses nomes para essa pessoa e é bom que você não fale. Se você não pressupor alguma coisa para essa pessoa, vai ser melhor, porque ela vai ter mais liberdade para dizer sobre aquilo. Porque às vezes ela nem está enxergando nem num quadro, nem tão aberto assim. Às vezes o tamanho não precisa ser exatamente grande ou pequeno. Então você usa conforme essa pessoa precisar, mas de primeira não. De primeira você vai só perguntando e se aprofundando depois. Segundo, seja direto. Aí você vai perguntar mais coisas. O que você escuta? O que você sente? Sendo direto na pergunta. Você está sentindo o quê?
Você está ouvindo o quê? Existe algum cheiro, algum gosto envolvido? O que mais tem? E vai extraindo. Manter o compasso, conforme se essa sessão acabar ficando muito longa, é comum que a pessoa se perca e fique confusa no meio. E é importante que você mantenha aquele foco, aquele compasso, não deixe a pessoa se perder. Tá certo? Não deixe ela devagar, não deixe ela ir muito longe, porque se indo muito longe, do nada a pessoa vai perguntar: "Nossa, mas o que que eu estava pensando mesmo?" É importante a gente manter essa visão. E aí nós vamos explorando cada vez mais. Explorando, explorando o que que essa pessoa quer dizer, o que que nós conseguimos cavucar dessas submodalidades, o que que ela está pensando, quais são as imagens, quais são os sentimentos por trás dessas emoções, o que que se passa dentro dela. E essa é a parte de explorar. Preste atenção na linguagem não verbal. Linguagem não verbal é muito importante. Às vezes elas podem dizer mais do que a linguagem verbal por si. Às vezes uma pessoa que está tremendo, ela está suando, a voz dela está muito rápida, oscilando muito, ela está balançando a perna muito, as mãos não conseguem ficar paradas. O que que essa linguagem não verbal diz para nós? E também utilize a sua linguagem, a sua comunicação não verbal para ajudar essa pessoa. O que significa isso? A gente tem que fazer a conexão aqui que nós falamos, não é? E nós estarmos num estado sereno, nós espelharmos um pouco o que essa pessoa está dizendo em linguagem não verbal, ajuda a pessoa a extrair um pouco mais daquilo. Imagina que você está conversando com uma pessoa que é insensível, não faz nenhuma expressão. Ela é chata, chata mesmo. E você começa a conversar com ela, parece que ela não se emociona com o que você está falando, parece que ela não está nem aí. Vai ficar muito mais difícil essa comunicação. Por isso, nós devemos utilizar a comunicação não verbal para ajudar essa pessoa a ficar mais confortável e a extrair mais coisas dentro dela. Tá certo? Você consegue perceber que com esse exercício nós vamos tirando informações daquela situação para aquela pessoa, daquele estado mental, o que que aquilo traz. E simplesmente por saber quais são as cores, quais são os tamanhos, o que que aquilo representa para a pessoa, quando ela lembra, é uma voz que fica falando dentro dela, uma voz muito alta, muito baixa. As cores são vivas, são escuras. E simplesmente por saber isso, nós já vamos começar a nos compreender melhor. Tá certo? E em seguida, no próximo vídeo, nós vamos continuar trabalhando essas submodalidades. Esse foi um exercício de como extrair isso de alguma pessoa para que isso possa ser trabalhado. Tá certo?